E aí, aqui é Gi Carvalho, vamos ao resultado de hoje das minhas operações. Hoje foi um dia extremamente positivo, um dia tranquilo, fácil de operar, mas eu vou aproveitar para mostrar alguns detalhes das operações, para ir cada vez mais esclarecendo as dúvidas de vocês, que eu percebo que ainda muita gente tem dúvida, então eu vou sempre tentando compartilhar o que eu vi, o que eu deixei de ver, por que eu entrei, por que eu não entrei, o que eu decidi fazer, que eu acho que dessa forma eu consigo ajudar vocês um pouquinho mais. Então vamos lá. Começamos o dia aqui, a minha primeira operação foi essa aqui. Eu normalmente, nas minhas primeiras operações eu tento buscar menos pontos para acumular uma gordura, então eu entrei nesse cruzamento tranquilo, e peguei 200 pontos, eu até cheguei a postar essa operação, então tranquila essa operação, depois ela reverteu, andou bastante, ok. Aí nessa daqui, essa operação, na verdade o que acontece? Eu entrei meio que de teimosa nela. Por que eu coloquei como sendo loss? Eu vou explicar para vocês. Eu marquei aqui que seria um loss, eu não levei esse loss por quê? Eu não queria entrar nessa operação. Na verdade, é assim, sempre que tem um movimento muito longo numa mesma direção, fazendo repiques, igual fez aqui, ó, ele desceu, voltou à média, continuou descendo e fez isso 3 vezes. Eu não sei se essa aqui não vai ser a quarta. Então, normalmente eu não entro até ter um rompimento, mas entrei de teimosa. Não sei por que entrei de teimosa. Naquele momento, falei, dei aquele padrão, falei, pô, tem um pivô aqui embaixo, já caiu bastante, eu acho que agora vai subir. De todo errado eu não estava, porque de fato ele deu uma segurada no pivô, só que ele não fez esse movimento direto. Só que o que ele caiu foi suficiente para estopar na marca do gol. Mas eu vou mostrar aqui com mais detalhe. Então, o que acabou acontecendo? Eu entrei, tendo analisado que poderia ser mais um retorno à média e ele continuar caindo, eu não deveria ter entrado, mas eu resolvi arriscar entrar, só que eu protegi. A hora que ele andou, eu fiz a minha entrada aqui, ele andou 80, eu coloquei nessa operação, para vocês terem ideia, um gain de 100 pontos apenas, porque eu estava assim, zero confiança nessa entrada, aquela coisa, fiz de alegre, não deveria nem ter perdido meu tempo, mas entrei, só que eu entrei, quando ele andou uma nainha, eu protegi aqui na entrada. Falei, não, esse negócio vai dar ruim, não vai dar bom não deveria ter entrado, me arrependi. Então ele me tirou com 25 pontos, que é na proteçãozinha que eu coloco ali só para pagar os custos. Então, por que eu deixei como loss? Porque quem entrou nessa operação com a intenção de fazer o gain, de fato foi um loss. Então, teria sido um loss se eu não tivesse já protegido, desistido logo que eu entrei. Mas a minha leitura foi essa. Por que eu não deveria ter entrado? Por que eu acho que eu não deveria ter entrado? Porque ele vinha caindo e fazendo um movimento muito forte de queda. Ele estava fazendo esses repiques, indo e voltando, e eu não tinha nenhuma certeza de que essa aqui não ia ser mais um retorno. Então, o que seria o correto eu ter feito, que é o que eu fiz depois? Ele veio caindo, ele está fazendo sempre fundo mais baixo que o fundo anterior. Eu tenho que esperar até esse cenário se inverter, fazer um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, eu deveria ter entrado só aqui, não nessa. Então, eu teria tomado esse stop e feito essa entrada. Então, assim, a minha leitura foi correta, minha teimosia foi grande, eu entrei, mas me arrependi logo que eu entrei e protegi e voltou e me tirou, e depois ele caiu até ele fazer novamente essa queda e fazer o movimento. E aí, eu peguei esse movimento, peguei só 200 pontos, porque eu também já estava naquela situação. Ainda não estou tão confiante de que essa operação vai a favor. Eu deixei meu alvo, pegou e subiu e fez, sei lá, mais. Vamos ver aqui. Ups, Jesus. Olha, fazendo caquinha. Peraí. Aqui. Ele subiu, ó. 500, 600 pontos, aqui certamente nesse retorninho teria tirado, mas pelo menos 500 pontos eu peguei só 200. Então, ok, beleza. Aí a próxima operação, essa aqui eu acho que eu postei também, cruzamento, bonitinho, 600 pontos, andou bem mais, inclusive. Eu
acho que é aqui ou foi aqui, não lembro. Vamos lá. Não, não andou bem mais. Ah, não, essa daqui eu coloquei meu alvo... eu até deixei sem o alvo no pivô, mas a hora que ele bateu nesse pivô, ameaçou voltar, rompeu de novo, eu falei, opa, eu só saí da operação. Eu falei, eu não vou ficar nela não, porque esse pivô aqui vai dar uma segurada. Aí eu saí exatamente no pivô, deu 600 pontos certinho. Aí aqui, mais uma operação, protegida com pivô embaixo, então dá mais uma tranquilidade para entrar, porque sabe que dificilmente ele vai descer tanto. Eu entrei, mais 500 pontos, tranquilinho, bonitinho, mais um cruzamento. Esse aqui eu também optei por colocar um alvo, por quê? Eu vou explicar também porque nessa daqui eu entrei com um alvo mais curto e só saí com o meu alvo. Eu tinha essa média de 200 aqui. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou esperar romper a média de 200, quando romper a média de 200 eu entro. Então, eu entrei nesse ponto aqui na minha operação. Eu fiz a minha entrada, ele andou 50 pontos e puf, para cima. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Eu falei, isso aqui pode ser que ele não vá buscar o pivô de novo e me comprometa. Então, eu falei, eu vou deixar essa o alvo de 200 e não vou esticar. E ele andou, me pagou os 200 pontos. Não andou muito mais, né? Porque também tinha o pivô aqui embaixo para dar uma segurada. Mas aí eu saí com os 200 pontos. Esse quadro aqui eu vou explicar por que eu marquei ele. Eu coloquei gain. Eu não fiz essas duas operações, apesar de ter sido gain para quem entrou e buscou 100 pontos. Eu não entrei. Eu vou explicar por que eu não quis entrar nessas operações, que isso vai ajudando vocês a entenderem um pouquinho mais de como é o meu raciocínio, o que eu penso na hora que eu estou operando. Aqui tinha tudo para ser uma operação legal, porque eu tinha uma proteção do pivô aqui embaixo, fez o cruzamento, só que a média de 200 estava ali na cara do gol. Eu falei, se esse trem ficar segurando a média de 200, não vai andar nada e vai me tirar. Então, não quero nem arriscar. Então, eu preferi não entrar por conta da média de 200. Claro, eu já tinha feito várias operações, eu estava com um saldo super positivo. Falei, por que eu vou arriscar? O dia já está muito bom para eu correr um risco por tão pouco. Então, aí é a minha análise. Tem um pivô aqui segurando, isso é positivo para entrar na operação. Mas tem uma média de 200 logo aqui em cima. Isso é ruim para essa entrada. Outra análise. Eu tenho esse fundo, o fundo anterior é mais alto, não é mais baixo. O fundo anterior não, né? Esse fundo é mais baixo que o fundo anterior. Para compra, isso também é ruim. Então, eu falei, opa, eu tenho uma coisa a favor, duas contra, não vou entrar. E optei por não entrar. Teria dado gain de 100 pontos cravados e teria voltado, ido lá de novo, dar os 100 pontos então pagou gain de 100 pontos. Aí, ele logo na sequência fez um movimento contrário. Aqui eu só olhei e falei, o quê? Que esse pivô aí, vou de jeito nenhum. Muito pertinho, muito justinho, não ia ter margem para dar o meu gain. Teria dado, mas eu também optei por não fazer essa entrada. Aí a gente vai na mesma situação. Qual que é a minha análise? Pô, tem uma média de 200 aqui para segurar. Isso é bom, porque agora eu estou na venda. Eu tenho um pivô aqui impedindo de seguir minha operação. Isso é ruim. Outra coisa que eu analisei, esse topo é mais baixo que o topo anterior. Isso também é bom para venda. Aí, nesse caso, eu fiquei duas coisas positivas para me fazer entrar na operação e uma só negativa, que seria o pivô. Aí, opa, cadê? Deixa eu ver o que eu diminui tanto aqui o meu estocástico. Deixa eu mostrar ele aqui, porque às vezes eu escondo porque fica a tela muito pequenininha. Aí uma outra coisa que eu analisei. Quando deu essa entrada, meu estocástico tá como? Tá lá embaixo. Para vender, eu gosto do estocástico mais aqui em cima. Tudo bem, ele pode não ter rompido 80, 85, mas tá bem próximo. Mas aqui ele tá lá embaixo. Venda não é legal também. Então, eu decidi não entrar nessa venda. Então, tanto esse como esse teria dado gain de 100 pontos apenas, mas teria dado gain para quem faz aquela coisa que eu falo, né? Mesmo quem faz todos os cruzamentos, no final do dia sai positivo. Então, essa foi a minha análise.
para eu não entrar nesses dois. Eu marquei, mas eu não fiz. Aí vamos lá, o próximo, pivô aqui protegendo, show, cruzamento, fundo mais alto que o fundo anterior, tudo me indica uma alta, coloquei meus 300 pontos aqui, ele já tinha batido 2 vezes na média de 200, ele tinha que romper, ele não vai passar a vida inteira, ó. Bateu aqui, deu mais uma tocadinha aqui, eu falei, uma hora esse bicho tem que romper a média de 200, aí foi embora, peguei meus 300 pontos. Essa aqui era para ter sido a operação mais linda do dia, mas como também tinha o pivô aqui embaixo, eu coloquei meu alvo de 500 pontos e saí com os meus 500 pontos. Ele andou muito, andou bastante. Dava aí quase 1000 pontos, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Ó, até ele fazer perto de 1000 pontos, teria uma chance de eu ter saído aqui, talvez, aí depende do tanto que eu tô arrojada no dia. Mas assim, 700, 800 pontos com certeza teria dado, mas eu busquei os 500 pontos e saí da operação. Aí depois disso, o dia ficou chatinho, eu não fiz mais nada, já 2.500 pontos, feliz da vida, eu não entrei, mas vou mostrar aqui também o que teria acontecido caso alguém entrasse. Aqui não confirmou a entrada. Aqui confirmou, teria dado gain pequeno, mas teria dado. Não bateu os 200 pontos, chegou perto dos 200 pontos, mas teria pago pelo menos 100. Essa queda aqui teria dado um sustinho de 150 pontos. E depois 100, 200 pontos buscou com tranquilidade. Aqui provavelmente não iam ficar segurando, mas pelo menos 200 pontos também. Aqui também teria dado gain, mais 200 pontos, mais 100 pontos. Isso, claro, né? Até o dia já acabou, quase não tem mais nada para fazer. Então, assim, aqui eu já não estava mais operando, mas tá vendo? Todas as operações aqui ainda foram positivas. Então, você teria mais 200, 300, 500, 600 pontos a mais aqui para quem opera o dia inteiro mesmo ali e vai fazer todas as operações. Então, assim, um dia extremamente positivo, um dia muito fácil de operar, bem tranquilo. E aí essas minhas explicações de qual análise que eu faço para entrar, né, nas operações. Aí eu tô para gravar um vídeo atualizando tudo que eu uso, estocástico, pivô, porque algumas pessoas me perguntam, você está usando isso, está usando aquilo, porque o que acontece? Eu tenho mais de uma tela, então eu deixo uma tela mais limpa, uma com alguns indicadores. Por quê? Para não ficar aquele mundo de coisa na tela me atrapalhando. E eu faço uma leitura mais rápida do que está acontecendo, então é minha decisão. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu uso. Aí cada um decide se quer pôr tudo na tela, se não quer colocar, mas as coisas que eu confirmo, igual aqui, nesse daqui não tá VWAP, eu coloco a VWAP também para dar uma olhada. Por exemplo, tem uma entrada muito pertinho da VWAP, eu não entro. Então são aquelas coisas que com o tempo você vai amadurecendo, vai fazendo de outra forma, para te orientar, para te auxiliar cada vez mais. E aí, lógico, eu fiquei super envolvida no índice hoje, o dólar, coitado, eu mal dei atenção pro bichinho hoje. Eu fiz uma operação que me tirou na proteção. Nem sei, cadê? Eu acho que eu marquei ela, que eu marquei. Eu falei, vou marcar porque depois eu não lembro onde que foi. Então, fez cruzamento, eu peguei só 4 pontos e meio, foi, né? Foi 4 pontos e meio que eu peguei nessa operação. Por quê? Eu ainda não me sinto tão à vontade, porque eu testei pouco operacional. Eu não deveria nem estar fazendo na conta real, eu deveria estar fazendo no simulador. Mas normalmente estou ali operando quando já entrei, mudei para simulador e vai. Eu deveria estar testando o simulador para testar por mais tempo, mas por enquanto estou fazendo na real mesmo. Só que aí eu acabo protegendo rápido demais. E outra coisa também, né? Eu deveria deixar o meu alvo e deixar pegar o alvo, mas eu quero fazer no dólar o que eu faço no índice. Só que no índice eu já tenho toda uma expertise e no dólar ainda não. Então, no dólar o que eu acabo fazendo? Pô, olha isso aqui. Da minha entrada, ele andou 14 pontos. Eu normalmente busco 10 pontos no dólar, né, por operação. Ele andou 14 pontos. Eu deixei voltar e me tirar com 4,5. Não deveria.
Mas por quê? Porque eu quero fazer a mesma coisa que eu faço no índice, mas o dólar funciona de uma outra forma. É mais inteligente eu buscar 10 pontos por operação do que ficar tentando o milagre de pegar 30, 40 pontos por operação e ficar me tirando com 2, com 4 pontos. Então, assim, hoje o dólar deu inúmeras possibilidades, né, de entrada também. Eu estava olhando o índice, então não fiquei de olho no dólar, não prestei atenção. Gente, estou numa abrição de boca porque hoje eu estou extremamente cansada. Cadê? Aqui foi na hora da notícia. Eu não opero na hora da notícia, eu fico de fora. Então vamos analisar rapidinho para esse vídeo não virar um filme. Então vamos lá, primeiro cruzamento, se eu tivesse colocado o alvo de 10, não teria dado o alvo de 5, aqui certamente ia me tirar na proteção, porque no dólar, meu filho, andou 3, 4 pontos, eu levo pelo menos pro 0 a 0, eu ainda não tô com essa segurança toda de deixar rolar não. Aqui, vamos ver, fundo mais alto, topo mais baixo. Provavelmente eu teria feito essa entrada e teria tomado um stop. Aqui, ela tá com cara de que eu teria entrado, confirmou aqui. Não tem nenhum pivô perto, com certeza aqui teria sido um stop. Eu normalmente, que eu sempre falo, quando eu levo um stop numa região onde o movimento foi muito curtinho, eu tendo a não entrar no próximo, então nesse aqui eu não teria entrado, nem nesse aqui, por quê? 3 boxes para baixo, 3 boxes para cima, 3 boxes para baixo, 3 boxes para cima, fez um W, eu não entro, porque é provavelmente, fazendo essa movimentação, o próximo movimento é de queda. Então, aqui eu teria feito minha entrada. E teria pago 5 pontos só também, voltado, mas certamente eu já teria saído e teria pago só 6 pontos. Mas aqui certamente eu teria saído com proteção de 2 pontos, 1,5 ponto, alguma coisa nesse sentido. Aqui, tranquilo, entrada, vamos ver, estocástico, opa, não, sim. Estocástico está mais aqui embaixo para compra, ok, não está lá abaixo de 15 e 20, que seria o ideal, mas dá para fazer uma entrada. Teria entrado e teria buscado os 10 pontos se eu tivesse deixado o alvo de 10 pontos tranquilo. Essa queda aqui teria pago 5 pontos, teria entrado porque o estocástico estava aqui em cima, tinha acabado de virar. Aqui teria entrado também, deixa eu ver, não, essa aqui eu não teria entrado não, o estocástico está muito no alto já, com a média de 200 pertinho. Esse aqui teria dado gain, mas eu não teria entrado. Essa queda, vamos ver, estocástico está no alto, a média de 200 lá em cima protegendo. Aqui dava para ter feito uma entrada, buscaria 8 pontos, sairia com 4 pontos provavelmente. Essa compra nem pensar, média segurando, estocástico no meio do caminho. Ah, não, e é outra, né? Aqui eu tô falando um monte de groselha, porque na hora da notícia eu ia tá fora. 5, 10 minutinhos antes eu tô fora. Então esse pedaço todo aqui eu não teria feito na dica de nada. Ó, 10,31, eu só teria voltado por aqui. Aqui eu voltaria a olhar pro gráfico. Aí aqui, ó, entrada linda, 20 pontos, deixa eu ver se foi mais. 22 pontos, né? Então quem não protege busca pelo menos os 10, tranquilamente deu aqui. Essa entrada, estocástico ok, mas a média de 200 muito pertinho. Eu ia ver a distância da média, 9 pontos, então é possível que eu tivesse entrado sim, porque tá quase do tamanho do meu alvo e ela tá aqui agora, né? Provavelmente antes ela estava um pouco mais alta, então é provável que eu tivesse entrado, pagou só 2 pontos e voltou, teria me tirado provavelmente no 0 a 0 ou talvez estopado, não sei. Ia depender se eu tivesse acumulado alguma coisa para eu arriscar mais. Aí aqui não deu, não confirmou. Essa aqui confirmou, estocástico lá embaixo ok. A média de 200 para dar uma segurada, mas está com uma distância boa. Então daria para ter buscado pelo menos 7 pontos, eu teria protegido 5 pontos e não teria me tirado e teria subido e aí teria pago os 10 pontos. Essa venda aqui, vamos ver. Não chegou a confirmar essa aqui. Essa compra certamente eu não teria feito,
porque o estocástico está aqui no alto. Eu não vou fazer compra nessa região. Apesar de ter andado muito bem, eu não ia ter feito essa compra de jeito algum. Vamos ver o que mais. Aqui, que não confirmou. Essa aqui confirmou um topo mais baixo que o topo anterior, isso é ótimo. Cruzamento, estocástico estava virando, estava aqui em cima ainda, né? Dava para ir. Essa média de 200 poderia me assustar um pouquinho, mas teria pago e pode ser que eu tivesse deixado a minha proteção um pouco mais justa por conta dessa média de 200. Aqui não confirmou. Essa venda eu não teria feito, estocástico aqui embaixo, eu não teria entrado. Aqui ficou meio lateral. Essa compra provavelmente eu faria. Não, a média de 200 aqui no meio do caminho não. Essa compra eu não faria. Esse pequeno cruzamento aqui também não, porque aí começou a fazer movimentos bem curtinhos. Essa venda aqui, vamos ver. Eu acho que não. Vamos dar uma olhada. Topo. Esse topo está mais alto que esse, não. Essa venda eu não teria feito também. Essa compra, difícil, hein? Acho que não teria feito porque o estocástico está aqui em cima, só virou aqui, já muito perto da sobrevenda. Eu poderia até ter entrado, mas com alvo de 5 pontos, por exemplo, ou andou 3, 4 pontos, eu colocava no zero. No dólar, eu sou totalmente diferente do índice. No índice, eu deixo ir, deixo voltar, fico tranquila. No dólar, eu não sou assim. No dólar, muitas vezes me tira na operação com 2 pontos só, por quê? Porque ele andou 5, eu protejo 1,5, 2, e aí conforme ele vai andando a favor, eu vou protegendo, porque o bicho tem uns movimentos fortes e ele é bem mais alavancado, né? Então, um tique dele é R$5, enquanto um tique do índice é R$1, né? Então, a diferença da alavancagem do ativo é bem grande. Então, eu fico mais receosa. Então, aqui foi essa compra. E aí, o bicho foi embora, subiu. Eu não ia estar nessas operações, né? Porque ainda está dentro do mesmo movimento. Aí, aqui foi onde eu fiz a minha venda. E aí, ficou mais lateralzinho aqui. Dificilmente... quando tem um movimento mais forte, eu entro nas próximas. Mas aqui, se tivesse entrado, essa aqui ainda teria pago, porque... Não, 5 pontos. A partir de 5 pontos, eu considero que pagou alguma coisa, porque dificilmente eu vou sair sem nada. Aí, agora, essa queda aqui foi maravilhinda. Não dá nem pra ver direito. Apesar que tinha o pivô aqui, dando uma seguradinha, mas já dava pra dar uma arriscada. 5 pontos contra, peraí, deixa eu ver onde que foi a entrada. Não, essa daqui teria estopado. Que eu entro com 5 pontos de stop loss, ó, ia ter só uma estopada de pirraça e feito um movimento. Essa daqui, por incrível que pareça, ela ia ter me estopado, porque eu entro com 5 pontos. O ideal no 6R seria stop de 6, não de 5, mas eu entro com 5. Um alvo de 10. Seria aqui minha entrada. Olha, 5,5 pontos, bem na pirraça mesmo. E depois fez um movimento lindo. Mas foi isso. O vídeo ficou longo, né? Mas eu acho que deu para entender. O importante é a dinâmica, ir pegando aos poucos o que eu analiso, o que eu olho para fazer as minhas entradas. Muita gente fala que estopa bastante. É porque esse amadurecimento vem com o tempo. Essas análises de topo, de fundo, de pivô, de estocástico. Estocástico é o que eu mais uso. Eu mudo para MACD, depois eu ponho RSI, mas eu sempre volto para o estocástico, que é ele que eu uso há quase 2 anos e sempre me senti muito mais confortável. Estou acostumada com meu Deus do céu, com esse oscilador, né, que é um indicador oscilador, igual MACD, enfim. Eu gosto muito mais dele do que o RSI. O RSI eu não me adaptei muito com ele, não. Eu acho que ele não me ajuda da mesma forma que o estocástico me ajuda. Eu vou fazer um vídeo novo, colocando tudo quanto é coisa que eu analiso, para ajudar vocês a ficarem mais assertivos nas análises, porque é um tanto de gente falando, você ganha, eu não consigo, eu tomo muito stop, eu não consigo ficar positivo. Eu estou com resultado positivo desde julho de 22, todos os meses, desde 22, de julho de 22, daqui a pouco faz um ano, daqui a pouco, né, a gente está em fevereiro ainda.
todos os meses positivo, operando somente cruzamento, zero operação de outro jeito, não faço mais nada além do cruzamento. É claro, vai ficando melhor, cada vez eu consigo mais pontos e eu percebo que cada vez eu vou ficando mais assertiva nas minhas análises. Por quê? Porque o tempo de tela vai trazendo isso, a segurança, a confiança e a disciplina. Com o tempo, consegue. O que não dá é para a gente ficar quicando de operacional, que era o que eu fazia, que a maioria acaba fazendo. Ah, funcionou uma semana, putz, top, tá lindo. Parou de funcionar, ah, não presta, não quero, e vou caçar outro operacional, e vou caçando outro. O que eu digo para todo mundo é, você precisa encontrar um operacional que tenha o seu perfil. O meu perfil é mais conservador. Eu não gosto de preço médio, eu não gosto de adrenalina, de ficar vendo conta para depois puxar, não gosto. Já fiz muito, não estou dizendo que não funciona, mas não é o meu perfil. Eu gosto de operar a favor da tendência, eu me sinto confortável, até porque eu posso estender minha operação, eu posso fazer uma análise de figuras que o mercado está me mostrando, de região de preço. Agora, contra, ele é lá, ficar protegendo, fazendo médio, não é para mim. Então, eu achei um operacional que eu consigo saber exatamente quanto eu vou perder. Toda vez que eu entro numa operação, eu sei quanto eu vou perder. Então, eu não vou ter nenhuma surpresa se eu tiver um stop. Eu não tenho aquela coisa de, esse vai ser de tanto, aquele vai ser de... Não, meu stop é sempre igual. O meu ganho muda, o meu stop não muda. Então, eu me sinto confortável. Então, você precisa encontrar um operacional que te faça se sentir confortável para você se especializar nele, porque ficar quicando de um operacional para outro não adianta. A minha opinião é, tudo funciona. Uns vão funcionar melhor que os outros em determinada situação, mas tudo vai funcionar. A questão é entender que vai ter dias melhores, dias piores, e não adianta achar que tudo vai sempre dar gain a vida inteira, todas as operações. Tem loss. Hoje foi um dia típico que eu não tive nenhum loss, porque hoje o dia foi muito bom. Sexta-feira passada foi um perde-ganha, e eu acabei o dia com 1000 pontos. Ah, pô, mas 1000 pontos é bastante. É bastante, mas você faz uma operação, você ganha. Daqui a pouco você faz uma, você perde, aí você devolve o que você ganhou. Aí você faz outra. Então, em dias que estão mais chatinhos assim, é legal falar, pô, peguei 500 pontos, tá bom, parei, deu. Mas é que acaba fazendo mais coisa, né? Mas esse seria o ideal. Mas vão ter dias, sim, que são bem ruins. Hoje foi um dia ótimo, mas não são todos os dias assim. Desculpe pelo tamanho do vídeo, mas eu quis explicar porque muitas pessoas têm me chamado pedindo cada vez mais detalhe na explicação. E só pelos vídeos eu consigo explicar para todos ao mesmo tempo. Eu não tenho outra forma de fazer isso. Estão até pedindo para eu fazer live, que coisa chique, mas eu não dou conta ainda não. Mas é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu estou à disposição para sempre tentando esclarecer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.